Por exemplo, ó, o A2 aqui vai ser o A1 mais R, o A3 aqui vai ser o A2 mais R, e o A4 vai ser o A3 mais R, e assim sucessivamente, até a gente encontrar o enésimo termo, que será o primeiro termo, mais N-1 vezes R. Como a gente chegou nessa fórmula aqui, você pode visitar as aulas anteriores que estão disponíveis nos e-mails em novos de vocês, tá bom? Tá lá a aula mostrando como foi que a gente chegou nessa formulazinha aqui. Mas posso te garantir que ela surgiu dessa observação aqui. Este é o termo geral. O que é que essa fórmula quer dizer? Essa fórmula aqui ela pode te dar o último termo, ela pode te dar a quantidade de termos N, ela pode te dar o primeiro termo e ela pode te dar uma razão. Mas ela não é a única informação que a gente pode extrair de uma PA, tá bom? Assim como aqui eu posso extrair o meu enésimo termo, surge outra pergunta também vital. E se eu quiser somar todos esses termos, se eu quiser somar, então imagine aí que eu tenha essa PA e essa PA é formada de A1, A2, A3, A4, pontinho, 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 até o meu 10.000. Eu possuo aqui 10.000 termos, ó. Como é que eu faço se eu quiser somar todos esses termos aqui? Ó, se eu quiser somar, se eu quiser encontrar a soma do meu primeiro termo, mais o meu segundo termo, mais o meu terceiro termo, mais o meu quarto termo, até chegar no meu termo 10.000. Será que existe uma forma mais fácil de eu saber essa soma aqui, sem precisar de somar todo mundo? Sim, existe. Quem descobriu foi um rapazinho chamado Gauss, quando ele tinha uns 10 anos de idade, quando o professor propôs à turma dele que somassem os números de 1 a 100. Bom, vamos pegar um exemplozinho aqui prático do que eu quero falar. Imagina o seguinte, que você esteja lidando com a seguinte PA, tá bom? Eu vou chamar aqui de P1. Você tem a PA aqui, ó. Vamos variar essa PA aqui de 2 em 2? Então eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, pontinho, pontinho, pontinho. Deixar até 9. Deixar essa PA aqui até 9, ó. Aí suponha que eu deseje encontrar a soma dessa PA aqui, tá? Soma dessa PA aqui. Ah, quando a PA é pequena, quando a PA é desse tamanho aqui, não é lá muito difícil você encontrar a soma. Basta que você some, né? 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9. Então você soma esses caras todos aqui e coloca a resposta aqui, né? 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 9, 25, né? Então a gente tem aqui a soma igual a 25. Acabou. Mas o que é que acontece quando a gente tem uma soma tão grande quanto esta daqui? Se a soma for grande, é muito simples se nós conhecermos como é que funciona essa fórmula da soma. Nessa aula, eu vou apresentar apenas a fórmula, tá bom? E aí, quando nós estivermos de forma presencial, a gente vê um pouquinho como foi que surgiu essa fórmula. Ó, a fórmula S, que é a da soma dos N termos, vou colocar aqui esse N, é igual, ó, ao seu primeiro termo, mais o seu último termo, vezes a quantidade de termos N, todo mundo dividido por 2. Essa daqui é a fórmula que te permite encontrar a soma dos termos. Vamos fazer um teste com esse exemplo aqui? Vou aplicar essa fórmula aqui, ó, a fórmula da soma. Eu vou pegar a soma dos meus... Quantos termos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Chamarei de S5.
que vai ser igual ao meu primeiro termo, que é 1, mais o meu último termo, que é 9, mais a quantidade de termos, que eu já esqueci, são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, mais a quantidade de termos, 5, todo mundo dividido por 2, ó. Então, o meu S5, ele vai ser igual, observa que 1 mais 9 é 10, né? Temos 10 vezes 5, dividido por 2. Ora, bolas, S5 vai ser igual, repare que 10 vezes 5 é 50, sobre 2, e 50 dividido por 2 é 25. Tá aí a soma dos meus termos, ó. Eu tenho, se eu pegar todos esses termos aqui, eu somar, eu terei 25. Bateu, né? Bom, vamos pegar agora um PA bem mais interessante e vamos fazer a continha. Imagina aqui o seguinte, tenhamos a seguinte PA, vou chamar de P2, tá? Vou chamar de P2. A PA é o seguinte, ó, vamos colocar aqui que ela, vamos determinar aqui que ela comece com 3, tá? 3, olha só, 8, 3, 8, 13, pontinho, 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 uma vírgula aqui, tá bom? Até o meu A100. Tá sem nada, eu vou botar o meu A1000. Meu A1000. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu tenho uma PA, uma PA com N números, na verdade eu tenho 1000 termos. Desses 1000 termos, eu apenas conheço os 3 primeiros, tá? Dessa PA. Eu conheço o meu A1, que é 3. Escrever aqui o meu primeiro termo. A1, que é 3. Eu conheço o meu segundo termo, A2, nessa PA aqui, tá bom? Que é 8. E eu conheço o meu terceiro termo, nessa PA aqui, que é 13. Se eu quiser, eu posso conhecer o meu A4, o meu A5, mas se eu fizer isso até 1000, vai me demandar muito tempo e simplesmente eu não vou saber sequer a soma desses termos hoje ainda, né? Imagina aí você ter que fazer isso aqui até 1000, né? E aí eu tenho o meu A1000, o meu AN, né? Só que o N aqui a gente conhece, o N significa número de termos, então aqui nós conhecemos o nosso A1000. A gente sabe que são 1000 termos, olha só, nós sabemos que são 1000 termos, mas a gente não conhece este último termo aqui, tá bom? Se eu fosse calcular aqui a soma da PA, eu faria S igual a soma da PA, né? Essa, né? Ó, S é igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. Perceba que o nosso A1, que eu vou colocar aqui, ele é 3, mais o nosso AN. O problema reside aqui, ó. Nós não conhecemos o AN. Nós sabemos que o AN ocupa a milionésima posição, mas nós não sabemos quem é ele. A fim de que possamos determinar a soma dessa PA, é necessário que, antes, conheçamos o nosso AN. Pois bem, nós sabemos a fórmula do AN, não sabemos? Nós sabemos, através das aulas passadas, que o nosso AN ele é igual ao primeiro termo, deixa eu voltar aqui um pouquinho para deixar o A sozinho, né? Ele é o nosso primeiro termo, mais N menos 1 vezes R. Observe que desta fórmula aqui, nós temos o nosso A1, que é 3. Nós temos a nossa razão, que está implícita. Você pode olhar aqui, ó, como é que nós achamos a razão? Basta que a gente pegue o número da frente e subtraia pelo de trás, em qualquer dos termos que você tiver. Por exemplo, 13 menos 8 é 5.
Assim como 8 menos 3 é 5. Então, essa é a nossa razão. Nós conhecemos a razão. O que nós não conhecemos aqui é o nosso A1000. Professor, e o N? Nós também conhecemos o N. O N significa número de termos. E nessa PA aqui, nós sabemos quantos termos existem. Ó, existem 1000 termos. O que eu não sei é quem é o meu milionésimo termo. Pois bem, eu vou agora substituir, não é? Ó, o meu A1000, que é o que eu estou procurando, ó, o meu A, eu sei que o número N de termos é 1000, vai ser igual ao meu primeiro termo, que é 3, mais, abre parêntese, N, que é a quantidade de termos que eu tenho, que é 1000, menos 1, vezes a razão, que eu sei que é de 5. A partir de agora é só a gente fazer as continhas. O nosso A1000 será igual a 3 mais, ó, 1000 menos 1 é 999, vezes 5. A1000 será igual a 3 mais. Olha só, se fosse 5 vezes 1000, ia dar 5.000. Então, eu pego esses 5.000 e diminuo por 5. Ou então, eu faço essa multiplicação normal, tá? 5.000 menos 5 é 4.995. Vocês podem ver que essa conta bate. Ó. Vejam só aqui. Abrir a calculadora. Ó, 995 vezes 5. Ó. Ah, meu Deus. Não é 995. 999, perdão, vezes 5, né? Ó, tá lá. 4.995. E 4.995 mais 3 é igual, ó, ao meu A1000, será igual 3 mais 4.995, 4.998. Este é o meu milionésimo termo. Ufa, terminei. Claro que não. Você não terminou. Você achou apenas o nosso enésimo termo para nós colocarmos aqui na soma, que é o que de fato nós queremos. Agora nós temos o nosso AM, que outrora não tínhamos. O nosso A1 será o 3 e o nosso AN será 4.998. Então vamos pegar aqui, né? Vamos fazer essa continha aqui, ó. S será igual ao nosso primeiro termo, que é 3. Olha o 3 aqui, como é o nosso primeiro termo, mais um enésimo termo, na verdade, o milionésimo termo, que nós já achamos, e ele é 4.998, ó, fecha parênteses, vezes N, que é a quantidade de termos, que neste caso aqui são 1000, né? Todo mundo dividido por 2. Pronto. Então, a soma dos nossos termos será igual, fazendo esse somatório aqui, ó, 4.998 mais 3 dará 5.001, não é? Dará 5.001, ó. Pois 4.998 mais 2 é 5.000, mais um que está faltando para completar o 3, 5.001. Isto tudo vezes 1.000, dividido por 2. Ah, ficou fácil? S vai ser igual a... Ó, você pode fazer de duas formas. Você pode multiplicar esses caras, depois dividir por 2, ou pode fazer como eu estou fazendo aqui, nesse caso. Eu vou dividir 1.000 por 2, que eu sei que é 500, e aí simplesmente eu vou multiplicar 5.001 vezes 500. E aí basta que eu multiplique 5.001 vezes 5. Basta que eu faça isso, ó. Não preciso nem dos zeros do 500, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Então, a minha soma será 25, 005. Opa!
Não esqueça dos 2 zeros do 500. Separando aqui de 3 em 3, nós teremos um somatório de 2.000 milhão, teremos um somatório de 2.500.000 e 500. Essa é a quantidade da soma se eu pegar todos aqueles termos ali e somá-los, tá bom? Essa é a quantidade deles. Como a gente pode verificar aqui pela calculadora, olha só. Vamos pegar 4.998 mais 3, ó, 5.001. 5.001 vezes 1.000. Deu esse número aí muito bonito, né? 5.000 milhões, 5 milhões e 1.000. Vamos dividir esse cara por 2, e aí obtemos 2.500.000 e 500, como nós havíamos feito agora. Olha, esse tipo de apresentação aqui de PA, embora muito sucinto, é muito eficiente, porque eu apresento as duas fórmulas que são exigidas, né? Que é a fórmula da soma e também a fórmula do termo geral, que está aqui. Só que esse exemplo aqui é um exemplo corriqueiro, é um exemplo bem tradicional, para que possamos entender como é que uma PA funciona, tá? Quando nós contextualizamos esse conteúdo aqui, você tem que prestar muita atenção na interpretação do texto ao qual você está lendo. Porque, por exemplo, nós podemos aplicar uma PA em questões de juros simples. Por exemplo, vocês sabiam que o juro simples é um exemplo de uma PA? Pois é, juros simples é um exemplo de uma PA. Digamos que você comece com um juro simples, com o capital aplicado de R$ 5.000, a uma certa taxa por mês. Todo mês você vai pagar aquele capital mais aquela taxa que é fixa, sempre, todo mês. Ela sempre vai crescer da mesma forma durante X parcelas. Aquilo dali é uma PA. Não vou fazer um exemplo desse agora, nesta aula, deixaremos para aulas posteriores, mas eu gostaria de deixar bem claro como vocês podem utilizar essas duas fórmulas, tá? Essa aula é apenas uma aula de apresentação das fórmulas. Nas aulas posteriores, nós vamos ver outros tipos de aplicação que a PA pode ter, tá? Então, basicamente, a PA se resume a essas duas fórmulas aqui, tá bom? Ó, a PA se resume a esta fórmula aqui, que é a do termo geral, e essa fórmula aqui, que é a da soma. Quando nós nos adentrarmos mais um pouco, quando nós nos aprofundarmos mais, aí nós veremos que a dificuldade que possamos ter com uma fórmula ou outra nada mais é do que uma questão de interpretação. É você saber ler e entender o que está se pedindo, o que se quer. Tá bom? Então, vou encerrar aqui esse pequeno vídeo. Esse vídeo é mais informativo, apenas uma aplicação. E nós nos vemos aí na terça-feira com o retorno da aula híbrida, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.